Boa noite. Na minha casa. Boa noite, gente. Tudo bem? O meu sistema aqui... Meu sistema aqui do Microsoft Teams está muito lento, até para eu colocar o slide, gente. Está muito lento, mas consegui. E aí, como vocês estão? Fizeram todas as atividades? Sim, fizemos. Tá. Então tá, quem ainda não fez, tem essa semana para fazer ainda, né? Tem um valor menor, 450 pontos, que pode ser avaliado, né? Mas aí quem enviar a atividade ainda, por favor, me avise, tá? Ao enviar a atividade. É necessário aí avisar para que eu possa avaliar. A senhora já lançou a nota para todo mundo já ou ainda não? Já, na sexta-feira eu tinha o prazo, né? Na sexta-feira. Quem fez depois da sexta-feira, aí vai ter que esperar essa semana, tá? Peraí, deixa eu ver aqui. Oi, alguém queria falar alguma coisa? Então, gente, quem não fez ainda, né, por favor, faça as atividades aí, envie, mesmo que valha, né, 450 pontos, mas é a sua nota semestral, né, isso vai contar para que vocês não tenham aí problemas na questão de fechamento de notas. E quem ainda não realizou todas as atividades transversais do portal, desafio nota máxima, as outras atividades que tem do portal também, façam esta semana, tá? Façam tudo esta semana para que vocês, na semana que vem, a gente vai ter aí a última aula, né? Da sessão 3, da unidade 4, e logo na quarta-feira vai ser postada a avaliação oficial 2 para vocês no dia 10. Então, vai ficar aí a avaliação disponibilizada durante do dia 10 até o dia 19, mais ou menos, tá? Que vai ficar aí a avaliação oficial 2 para vocês realizarem. Então, nós teremos a última aula na terça-feira, antes da avaliação, tá? Essa aula de hoje, nós vamos aí continuar com o estudo da unidade 4, Comunidades, Investigação e Práticas Pedagógicas na Filosofia. Peraí. Eu coloquei um slide errado, gente. Peraí. Educação inclusiva, só um momento. E vocês não me avisam, né? Por isso que eu tô vendo, eu não tô achando que E vocês não me avisam, gente. Essa aula foi de ontem. Eu já reparei a data, professora, porque é a data do primeiro aqui. A professora já tá ficando cansada, viu? Para, professora. Ai. Peraí, só um pouquinho. E eu dando filosofia para crianças. Já foi a aula de filosofia para crianças. Peraí.
Tá, agora sim. Então, continuando aí a nossa aula, né? Na unidade 4, seção 2, gestão participativa para uma educação inclusiva. Nós falamos na aula passada sobre a colaboração dos educadores, né? E hoje nós vamos falar da gestão participativa, né? Então, nós vamos falar aí da função também burocrática, a função aí do diretor, do coordenador, que precisam estar alinhados, né, para que aconteça aí uma educação inclusiva realmente numa escola. Eu errei a data aqui realmente, né? Pois eu arrumo. Então, nesta sessão, abordaremos diversos assuntos relacionados à gestão participativa na escola inclusiva. O ponto comum entre eles é que a democratização da escola se configura como uma via fundamental para a construção das práticas que envolvem todos. Quando nós falamos de democratização, aí nós temos que pensar que essa gestão, essa coordenação que está à frente de uma escola, ela precisa não ser uma gestão fechada, em que todas as decisões são tomadas ali de portas fechadas, né? Precisa ser uma gestão realmente trabalhando com a questão democrática, transparente, dialógica dentro de um ambiente escolar. Então, nós pensamos que nesse contexto em que as diferenças entre as pessoas são aceitas e valorizadas, torna-se propício assegurar e respeitar a participação de cada um. Então, quando falamos aí em questão de democratização, precisamos pensar numa gestão que vai fazer, por exemplo, reuniões para, de repente, viabilizar alguma mudança na escola. Ela vai, por exemplo, consultar os professores, consultar a comunidade escolar, consultar os familiares, uma reunião de pais. Então, tudo que a escola, por meio da gestão, precisa decidir, precisa ser de forma, então, democrática, precisa ser de forma dialógica, não pode ser uma gestão que faça algo assim, que as pessoas não saibam, né, que de repente não chegue as informações para a comunidade escolar, para os professores, uma gestão fechada, centralizadora. Precisa, sim, ser uma gestão democrática, para que faça tantos trabalhos, tanto com a educação inclusiva, como qualquer outro trabalho, nesse sentido. Então, para orientar nossa reflexão e estudo, mais uma vez, recorreremos à experiência lá do Colégio Estadual Iglesia Groman. Conheça mais um episódio dessa história. Então, nós vamos mais um exemplo, né, que é dado lá no livro didático de vocês, para que vocês entendam através desse exemplo os conceitos e as teorias dessa sessão. Na classe do 6º ano do Colégio Estadual Iglesia Groman, foi proposta a formação de educadores infanto-juvenis. Durante o Dia Internacional de Conscientização sobre o Autismo, a turma passou por outras classes apresentando Luan, um aluno que apresenta transtorno do espectro autista, que é o TA, e levando as informações sobre TA que os alunos pesquisaram durante o mês ao final da atividade. Os 270 estudantes do período da tarde responderam a 2 perguntas, sendo obtidos os seguintes resultados: 72% não tinham conhecimento prévio sobre o autismo e 69% desconheciam
o fato de que havia um colega com essa particularidade no colégio. Para envolver os familiares no projeto, foi proposta uma aula prática de observação astronômica com binóculos e telescópios em um observatório. O trabalho foi organizado pelo professor de Química do ensino médio, que sugeriu a atividade após descobrir que Luan tinha muito interesse por astros e planetas. No dia da atividade, mais de 160 pessoas, entre pais, alunos e professores, direção e funcionários, tiveram a oportunidade de observar Marte, Júpiter e a Lua. O professor de Química propôs uma noite de observação astronômica para toda a comunidade escolar. Olha que interessante, né? Sabendo que este aluno, ele tinha uma vontade, um desejo, um interesse pelos estudos, né, da astronomia, ele gostava muito, então o professor ele observou isso no aluno e propôs até mesmo uma noite de observação astronômica para todos da escola. E depois de saber realmente que muitos ali não sabiam das condições desse aluno. Aí nós temos aí 72% não tinham conhecimento prévio sobre o autismo, então não sabiam, não tinham noção o que era o autismo. Então, o que é esse transtorno do espectro autista? Em algumas sessões que nós já vimos, existem as deficiências e os transtornos. No caso do espectro autista, existe sim uma diferença, né, nas conexões cerebrais, e isso causa o transtorno do espectro autista. Esse transtorno, muitas vezes, ele tem aí os níveis, né? E dentro do transtorno do espectro autista, pode ter também uma questão de altas habilidades. O aluno pode ou não é que todo TA vai ter altas habilidades. Ele pode ou não ter. E aí, dentro deste quadro clínico, né, que eu estou dizendo, existem aí vamos dizer assim, as especificidades da personalidade de cada um. Então, conforme como é induzida essa criança desde o início, o desenvolvimento dela, como é o desenvolvimento pela linguagem, o desenvolvimento motor, como vamos dizer assim, todo oferecimento educacional pela família, como foi oferecido, dentro da escola, quando essa criança entrou na escola, como ela foi acolhida, como foi a sua alfabetização. Então, tudo isso vai ser fatores que vão influenciar o desenvolvimento desta criança com espectro autista, né, com transtorno do espectro autista. Então, nós não podemos estereotipar e falar todos os alunos com transtorno do espectro autista são dessa forma, né? Nós não podemos colocar todo mundo num grupo só, porque aí existem as diferenças aí de personalidade, as diferenças econômicas, sociais e tudo mais. Então, nesse caso deste menino, desse exemplo, que ele estava ali no 6º ano dessa escola, esse menino,
ele tinha uma vontade ali de estudo, né, pela astronomia. Ele tinha uma vontade, um desejo, curiosidade de saber sobre os planetas, de visualizar os planetas. Então, nesse caso específico, mas nós podemos ter outros casos, por exemplo, vontade de estudar a Grécia Antiga, né, uma fascinação pela Grécia Antiga, ou, de repente, ter uma habilidade grandiosa por jogo de futebol, ou por karatê, ou pela música. Então, às vezes tem sim uma tendência a descobrir uma área específica que goste, e aí nessa área específica tem uma tendência a estudar cada vez mais e se aprofundar, e na maioria das vezes, né, esses jovens, essas crianças, essas pessoas que estão dentro deste quadro do transtorno, eles desenvolvem de uma certa forma que até acaba sendo ali modelos, né, dessa área específica. Modelos ali de estudo, até acabam até sendo gênios, né, dependendo ali do grau, e também até mesmo pela questão de altas habilidades, acabam sendo doutores, gênios, pesquisadores específicos da área, ou até mostrando habilidade, como, por exemplo, futebol ou outras artes, né, mostrando essas habilidades. Então, esse professor teve essa iniciativa de envolver toda a comunidade pelo gosto ali do aluno, ele envolveu ali, fez um projeto envolvendo toda a comunidade para também ter aí a oportunidade de observar, né, os planetas, e talvez as pessoas nunca tivessem tido essa oportunidade, e aí foi aberto até mesmo, né, a pais, professores, alunos, para terem essa oportunidade de ver os planetas. Bem interessante, né, essa iniciativa dessa escola. Então, eu quero que vocês façam agora uma reflexão junto comigo, e aí eu quero ver a participação de vocês. O que você considera fundamental na gestão da sala de aula para trabalhar considerando as diferenças? Então, a primeira pergunta, né? Então, considerando as diferenças aí entre os alunos, o que você considera fundamental na gestão da sala de aula para trabalhar? O que você faria numa sala de aula, tendo aí alunos com deficiência? O que você consideraria ali fundamental ali, de atividades, de metodologias de didática? E aí? Inclusão, né? Primeira Isso. coisa que seria ter que tem que ser a inclusão, né? Incluir Sim. ele, deixar ele participar da aula, dar espaço para ele falar, né? Assim como outros alunos também. Eu acho que essa seria. E também eu como profissional, né? Seria professora, com certeza. A atenção, né? Atenção dobrada a ele. Do mesmo jeito que eu iria dar atenção aos outros alunos, com certeza daria para ele também. Só que como, pelo fato de ele ser deficiente, vai necessitar um pouco mais da minha atenção, né? E dedicação. Mas eu trataria ele normal, como os outros alunos. Incluiria ele em tudo. E no tempo dele. Quem mais, gente? Além de trabalhar a Fazer Jéssica... interação, né, professora? Oi? Interação, né? Interagir, assim, né? Tentar entender, compreender como que a criança né? Assim, um diálogo também aberto, né? Mostrar algumas peças, né? Que eles possam, assim, desenvolver, né? E saber estudar, tipo assim, né? Ele para poder entender mais o diálogo, né? Com certeza. E o que mais, gente? O que vocês acham fundamental, né, trabalhando aí na sala de aula?
lidando com as Professora. diferenças. Oi, Jonathan. Boa Sim. noite, geral. E meu fundamental Boa é a capacitação, né, professora? Uhum. Isso também. Tá, agora nós vamos para outra pergunta. Quem mais quer falar? Érica? Professora, Sim. iria estimular a participação de todos. Em sala de aula, iria fazer uma roda onde todos iriam sentar, né? Fazer um círculo onde cada um iria contar uma história, só para estimular a participação de todos mesmo e incluir principalmente as pessoas com deficiências para poder contar sua história, qualquer coisinha do dia a dia, uma história do animal que eles têm, que eles gostam, entendeu? Assim, para eles poderem interagir um com o outro. Rodas de conversa é muito importante, né? Rodas de conversa, eles faz com que, até mesmo a gente fazendo a roda, a gente acaba olhando um ao outro, e aí vai conhecendo mais um ao outro, é bem legal. Mais alguém? Professora, e interessante também, vamos supor que se tiver pessoas deficientes, né, tem que ter aquele tradutor, né, de Libras para ajudar. Sim. Se for no infantil, ter mais uma auxiliar para ajudar, né, porque no infantil é bem complicado, né, você tá lidando com as crianças pequenas, então você vai ter que ter uma auxiliar para te ajudar, cuidar das crianças, nas atividades, a ensinar eles também, né? Dar um pouco de atenção para eles também, né? Isso, as auxiliares, elas são fundamentais ali, né, no trabalho junto com o professor. O que mais, Leandra? Então, como ela estava falando, né, assim, dá para ele, né? Se eles estão interessados, tipo assim, larga, os outros sabe, já entende, você vai dar a importância para eles que estão precisando, que não se entende, é como a menina citou, as libras, aquele outro lá é braille, né? E aí, assim, vai dando toda a atenção para ele, para que ele possa se enxergar e ver que ele é capaz de aprender. Ele é capaz de ver que realmente as cuidadoras estão ao redor dele, tentando ajudar, tentando ajudar ele. Isso. Ok. Agora, tem mais alguém que quer falar? Nós vamos continuar as perguntas. Qual a sua opinião sobre a proposta de uma atividade para todos os alunos a partir das necessidades e dos interesses dos alunos com deficiência, conforme observado pelos professores e colegas? Então, lá dentro daquele exemplo, vocês viram que o professor, ele observou o aluno, né, que tinha ali o transtorno do espectro autista, ele observou e a partir daquela vontade até mesmo do aluno estudar astronomia, ele desenvolveu um projeto. Então, qual a sua opinião sobre a proposta de uma atividade que vai beneficiar ali, né, esse aluno a princípio, mas também vai beneficiar a todos, né? Então, você já teve aí alguma experiência semelhante? Quem já teve? Qual é a opinião de vocês? O que vocês pensam sobre o professor propor uma atividade a partir das necessidades do aluno e conforme essa atividade ela vai ser também direcionada a todos, porque não vai ser somente aquele aluno, né? Se teve alguém com experiências sobre isso, quer comentar algo? Professora, com experiência não tenho, mas quanto ao professor fazer isso,
eu creio que é mais que um direito do aluno, né? Se ele realmente quer exercer a função dele, trabalhar, porque a questão da inclusão não é mais uma coisa remota, né? É uma coisa Sim, que hoje está no nosso dia a dia. Então, quando eu vejo, na verdade, que um professor faz aquela atividade, ou várias, sem nem sequer se importar com aquela outra criança que tem uma necessidade especial, eu acho que nos dias de hoje que é o que nos causa espanto, né? Porque ele sim, precisa atender a necessidade de todos os alunos. Então, quando eu creio que ele não é nem cobrado por ninguém, mas que ele tem essa sensibilidade de observar, ver que ele tem, e ele prontamente, ele é proativo nessa situação de ir lá e fazer a inclusão, eu acho que é genial, porque assim a gente também ajuda a diminuir os nossos preconceitos, porque você vê que o próprio professor já incluiu todo mundo na sala de aula, então ele é o primeiro a mostrar para os alunos, principalmente se for séries iniciais, que ali é uma sala de respeito, todos são iguais dentro das suas necessidades, né? Porque os professores são os primeiros exemplos para os alunos, né? Quem nunca desejou ser um professor justamente por conta de um professor que teve? Então, eu vejo que o papel do professor é de influenciador, ele é muito importante na vida da criança. Então, eu acho que fica uma coisa muito genial vindo dele, assim, muito sensível. sim. Esse exemplo, né, dessa história, com certeza, concordo com você, Gislene, é genial, é algo assim que o professor transcende, né, aquilo que está posto nos livros, na didática, na forma de ensinar. Ele fez algo totalmente que não está escrito em nenhum lugar ali para ele fazer, e aí ele transcendeu, ele passou, né, na frente de todos os outros professores que estavam ali, às vezes até brigando, por que que tem um aluno deficiente na sala, ou às vezes falando que ele não tem curso, não tem formação para lidar com crianças com deficiência. É o que nós ouvimos muito de vários profissionais ainda até hoje. Eu não tenho culpa, esses alunos são deficientes, eu não tenho formação para lidar com esses alunos, né? Tem muitos professores ainda com essas falas, e realmente aquele profissional que ele transcende, que ele faz ali atividades, vamos dizer, geniais, que é a mais do que aquilo que todos esperam, realmente ele vai ter muito êxito, né? Muito êxito no seu trabalho e na formação dessa criança. Mais alguém quer falar, gente, sobre isso? Mas existe, boa noite, Boa mas noite. existe, por exemplo, para aqueles professores assim que já tem muito tempo de aprendizagem, existe alguma forma, algum curso que eles consigam fazer para estar aprimorando mais sobre como incluir uma criança com deficiente na sala, trabalhar outras coisas com as crianças? Existe muitos cursos, mas tem professores que não querem fazer. Tem professores que querem dar a sua aula como se fossem ali salas homogêneas, né? E nós temos salas heterogêneas, que tem uma diversidade ali, não só tratando das deficiências, né? Nós temos diferenças sociais, diferenças de raças, diferenças econômicas, diferenças culturais, então, não só a questão da deficiência. Então, ainda tem pessoas que realmente, quando tem a questão de divisão de aulas no início do ano, há professores, sim, que de repente ele visualiza ali que tem uma turma que tem uma criança com deficiência, ele não quer aquela turma, ele quer outra turma, porque ele não quer correr atrás de outros desafios, não quer fazer formações específicas. Realmente existe sim esses professores e tem muita formação, gente.
Hoje em dia tem muita formação, não tem como a pessoa falar assim que não existe, né? Hoje em dia nós temos aí também uma questão de vários materiais disponíveis também, que a pessoa não precisa nem, às vezes, se matricular num curso específico, mas ela também pode fazer pesquisas na própria internet e ter muitos materiais aí acessíveis, né, para estudo. É só uma questão de querer e ser disponível, aberto a novas formações, né, que eram chamadas aí, antigamente era chamada reciclagem, né, hoje em dia é um nome, assim, muito feio de se falar, reciclagem, mas a gente diz assim, a formação continuada, as formações contínuas, né, que o professor precisa fazer. Mais alguém, gente, quer falar alguma coisa sobre esse assunto? Eu, professora, Sim, Jonathan. concluindo um pedacinho da Gislene, também da ideia do professor, também eu creio, pelo meu entendimento, que também, através dessa sensibilidade, né, dessa visão mais, né, mais a fundo do profissional, ele poderia, através disso, despertar interesse também entre mais alunos, né? Sim. Com certeza, envolver, né, os outros alunos, de repente, Isso. um projeto que você vai conseguindo envolver os alunos. E aí não fica mais esse projeto é por causa do aluno com deficiência. Não, ele já vai ser um projeto maior, né? Já vai envolvendo todos. E isso também vai trazer benefícios para todos, né? Os benefícios aí da aprendizagem para todos. Em Washington, Quem mais? professora, Oi. com a fala do Jonathan, eu lembrei de uma situação dele falando da questão de introduzir as demais crianças, que na escola do meu filho tem várias crianças especiais, né? Porque é uma escola municipal. E lá tem a menininha que eu já falei, eu não sei o nome dela, agora eu acho que ela é do 3º ano, ela é cega. Uhum. E no começo, as crianças ficavam meio receosos com ela. E o trabalho dali, eu creio que tanto do professor na sala de aula, quanto da pessoa que auxiliava ela, né? Eu esqueço o nome lá do cuidador que acompanha a criança, fez com que as demais crianças brigassem depois de um certo tempo por ela, pela atenção dela, para estar ali junto com ela, para caminhar, para brincar, porque tudo eles queriam que ela fizesse parte do grupo delas, né? Então, quando dividia grupo, essas coisas, todo mundo queria ela. Então, vai nessa questão realmente que o Jonathan falou, o exemplo do professor envolver as outras crianças e ali ninguém mais estava enxergando ela como uma deficiente visual, mas ali com aquele cuidado na hora das brincadeiras, de algum lugar que tinha que ir por causa do colégio, mas todo mundo queria fazer todas as atividades com ela. Então, você vê que ali o preconceito foi superado, não importa a deficiência visual, ela é uma criança como outra. E como as crianças nos ensinam, né? As crianças têm ali uma facilidade de incluir a outra. Eu acredito que o que mais tem na questão de exclusão é permeado aí pelos adultos, não pelas crianças. Na sala do meu filho até tem uma menininha que tem Down. Aí um dia ele me contou que eles tinham o dia do brinquedo, ele estuda com ela já há alguns anos. Mãe, a Mariana tomou o brinquedo que eu ganhei, que no final do ano a diretora, acho que conseguiu doação, deu um brinquedo para cada, né? Aí eu falei, meu filho, o que você fez? Não, mãe, eu não fiz nada, porque a Mariana é especial, aí ela não entende. Ela pega da gente para brincar, mas não que ela tá agredindo a gente. Então, você vê que já houve conscientização dentro da sala de aula da professora dele, em relação a esses outros alunos, né? Porque é uma questão, realmente, ali naquela fase, ela não está entendendo ainda, né? Mas
posteriormente ela vai entender, mas isso vai ser um pouco mais lento do que as outras crianças que estão ali, né? E com certeza a professora deve ter explicado, deve ter abordado isso na sala de aula, porque é necessário, sim, fazer ali uma rodinha de conversa e explicar, falar, porque as crianças realmente, você tem que explicar ali de forma mais literal possível, não dá para ficar fazendo rodeios, né? Você tem que explicar de uma forma mais objetiva e literal. Então, não tem como você ficar maquiando as coisas, fazendo rodeio. As crianças, quando perguntam, elas querem, né, uma resposta. Como que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Então, é necessário ali, realmente. Imagino que a professora né, dessa turma, teve ali algumas abordagens, né? Que bom. É bom ver esses exemplos, porque de certa forma, o professor, ele precisa pensar ali em todas as relações na sala de aula. Ele precisa ter o domínio, não só da didática, estratégias de ensino, tudo bem, ele precisa ter, mas ele precisa também observar as relações entre os alunos, né? Então, essas relações aí não só de crianças com deficiência, mas, por exemplo, uma criança que é gordinha, uma criança que é negra, uma criança que é, não sei, várias diferenças também sociais, culturais, de etnias e tudo mais, que o professor vai observando ali a relação de um aluno com o outro. E aí ele vai fazendo as ponderações, ele vai explicando através de historinhas, rodas de conversa, através de música, através de várias atividades que ele pode aí cada vez mais explicando, né, para essas crianças como é tratar o outro, como deve tratar o outro, como deve respeitar o outro, os limites do outro, né? Então, isso é muito importante. Então, vamos continuar aqui. Gente, mais alguém? Jonathan, pode falar? Sou eu de novo. Sim, vamos concluir então. Sim, professor, assim, só, acho que pegando um fiozinho dessa, finalizando, eu acho que também, eu não sei se também tem algum projeto ou algo também, essa questão da inclusão, de orientação também dos pais também, para ajudar numa pré-orientação também, para chegar até um pouquinho melhor, um pouquinho na sala de aula, entendeu? Uhum. Se tem uma reunião com os pais ou que tem orientação, né? Eu não tipo posso assim, dizer de modo geral, né? Porque daí a gente teria que fazer uma pesquisa minuciosa, né? Disso, porque os documentos oficiais, a legislação, todos os documentos que norteiam a inclusão, que norteiam a educação especial, a educação inclusiva, dizem sim que a escola precisa sim fazer esse trabalho, né, com a família, no sentido assim de reuniões, mas não de formação nesse sentido não, mas de orientação, sim. Orientação. Orientar formação isso. específica não. Às vezes pode ter, por exemplo, a escola vai, de repente, abrir à comunidade um curso de extensão, por exemplo, da área de Libras, ou da área, né, de autismo. Então, ela vai abrir, né? Então, é um projeto da escola que vai abrir a comunidade e, primeiramente, as famílias. Aí sim, mas não é obrigação da escola formar, tá? Orientar, sim, mas não a formação. Isso é da família mesmo buscar, né? A família mesmo ter interesse em buscar. Sim, Gislene? E essa orientação que a senhora está se referindo é uma orientação para
todos os pais da escola quanto a esses alunos especiais, até, por exemplo, para a gente saber tratar na hora que está buscando o filho, na hora que está deixando, que é o contato geral com todos, ou é só com a família da criança, portadora da necessidade? Geralmente com a família das crianças, tá? Todos, Não de né? forma, não, de orientação geral. E isso daí, gente, eu estou dizendo de forma geral, que estão nos documentos, tá? Nas leis, né? Na lei da inclusão, tudo mais. Mas não quer dizer que a escola tem essa obrigação, tá? É orientado ali no documento. Mas a escola realmente não tem essa obrigação do subsídio aí totalmente para a família. A escola, primeiramente, tem ali o foco é no aluno, né? Então, eu digo que essas orientações, geralmente, quando a criança vai, por exemplo, ser matriculada na escola, aí vai ter ali uma equipe pedagógica que vai falar com os pais desse aluno. De repente, a família vai levar um laudo médico, vai explicar todos os procedimentos que já fizeram na questão médica para os profissionais. E aí, ao passar dos anos, esses profissionais vão poder, através dos relatórios, comunicar e orientar a família o que é necessário fazer quanto à aprendizagem, tá? A aprendizagem. Então, foquem bem nisso, né? As questões norteadoras da escola é quanto à aprendizagem da criança. As questões educacionais no sentido de na questão de costume, vamos dizer assim, como a criança deve se portar, a educação no sentido educacional, no sentido de, vamos dizer, da família, tá? É responsabilidade somente da família e não da escola. A escola é responsável pela aprendizagem. E aí a família, às vezes, tem sim uma devolutiva da escola em falar para a família, olha, a criança, né, ela está desse jeito, vocês precisam verificar, tal, ela está com costume tal, de xingar, de maltratar, de tal. Então, a família, ela vai ser orientada, mas a escola, ela tem o foco ali na aprendizagem, tá? Então, muitas vezes até falam, né, nós professores precisamos ser psicólogos, precisamos ser assistente social, precisamos ser tudo. Nós até observamos algumas coisas, mas o que nós vamos fazer? Nós vamos comunicar à família. Nós não vamos fazer a ação do psicólogo, a ação do assistente social, a ação do médico, não. Nós vamos orientar porque nós não somos, a família. Né? Senão a gente não consegue, né, gente? Nós não conseguimos fazer o trabalho pedagógico centrado ali na aprendizagem. Então, há algumas coisas que atrapalham aí, de repente, né, outros fatores, a família precisa urgentemente ser comunicada, a família precisa aí ter aí alguma ação com essa criança, né, no sentido aí de disciplinadora, alguma coisa assim, mas aí é a família, né? A escola, com certeza, né, os professores acabam ensinando muitas coisas para as crianças na escola, mas a família é que é responsável realmente pela educação disciplinar da criança, tá? Mais alguma coisa aí, gente? Esse assunto é gostoso conversar, né? É muito bom. Então, a gente, assim, sempre tem essa questão de preocupar-se com o aluno. Nós estamos, né, dentro de uma escola, por exemplo, como professor, e vocês estarão, né, daqui a um tempo, vocês estarão lá como professores, e aí vocês terão primeiramente o pensamento na aprendizagem, na questão de formação de conceitos, né, então na aprendizagem cognitiva ali destes estudantes, ok? Vamos lá.
Então, o que é uma gestão escolar democrática e participativa? Então, nós vamos pensar aqui não só ali no trabalho do professor, não só no trabalho do auxiliar que está com o professor na sala de aula, mas vamos também pensar no trabalho de uma gestão, né, de uma coordenação, da direção, coordenação, dessas pessoas que fazem ali uma equipe gestora da escola, né, que formam essa equipe. Então, nós vamos ver lá na Constituição Federal de 1988, né, que reafirma a educação como um direito humano. Então, lá no artigo 206, a gestão democrática do ensino é colocada como um dos princípios da educação pública nacional. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei número 9.394, de 96, por sua vez, determina em seu artigo 3º os princípios em que o ensino deverá se basear e, entre eles, nomeia a gestão democrática, o qual falamos no início da aula. Mais adiante, o artigo 14 é dedicado exclusivamente ao estabelecimento das normas da gestão democrática do ensino público na educação básica. Nele está escrito que os sistemas de ensino definirão as normas de acordo com as suas peculiaridades, conforme os seguintes princípios. Número 1, participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. Então, nós já falamos, né, em aulas anteriores, sobre esse projeto político-pedagógico que deve ser escrito aí, não só pelo diretor da escola, mas por todos os profissionais ali que trabalham na escola. Ele precisa estar ali em consenso, né, com toda essa equipe que está trabalhando nessa escola. 2, participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Então, a participação do gestor da escola, coordenador, né, em conselhos escolares. Então, às vezes, por exemplo, faz um conselho sobre educação inclusiva no município de Cuiabá. Então, as escolas aí do município de Cuiabá vão ser representadas pelos diretores, coordenadores neste conselho municipal aí que vai ter sobre educação inclusiva. É necessário, sim, a participação, né, dos gestores nesses conselhos. E aí, em outros eventos, né, que é necessário a participação, e todos esses gestores vão precisar saber de tudo o que acontece ali no meio escolar, os projetos, como está o trabalho dos professores. Então, tem que ter ali vamos dizer, uma rotina de reuniões, até mesmo dos professores, né, terem sempre ali uma questão de dar uma devolutiva, né, para os coordenadores, os diretores, sobre o trabalho dentro da sala de aula, principalmente aí sobre educação inclusiva, falar como está o desenvolvimento dessas crianças. Então, pode ser por meio de relatório, pode ser por meio de pesquisas, reuniões, né, conselhos de classe e tudo mais. Por exemplo, uma escola que está na região ribeirinha, na Amazônia, considerará em seu PPP, o seu projeto político-pedagógico, especificidades locais que são diferentes das características que uma escola situada na periferia de São Paulo levará em consideração. Então, nós também é necessário que o gestor, né, a gestão ali de uma escola, ela precise pensar também nessas especificidades da escola, quanto à região, quanto à economia e tudo mais, quais são as necessidades ali daqueles estudantes. De repente é um horário diferenciado, de repente são aulas de reforço que deverá ter, vários projetos, né, que poderiam ser feitos dentro do meio escolar, e
tantas outras, né, ações que podem ser realizadas, e tudo isso precisa estar lá no projeto político-pedagógico, né, todo descrito como serão essas ações. Então, com isso, a legislação incentiva e garante a autonomia dos educadores na proposição de planos de ensino e projetos escolares de acordo com as diversas realidades, e, ao mesmo tempo, assegura que os conteúdos básicos sejam preservados em todo o território nacional. Então, nós temos uma base comum curricular, né, nós temos ali, mas nós precisamos ver também a necessidade da escola, da região, e saber, né, como conciliar tudo isso dentro de um projeto político-pedagógico. Então, uma equipe gestora comprometida com tais princípios terá como demandas centrais aspectos relacionados à melhoria da mediação do trabalho pedagógico construído no diálogo entre escola e comunidade, a acessibilidade arquitetônica e comunicacional da escola, a mobilização das famílias e de toda a comunidade para dialogar sobre a importância da inclusão escolar. Então, isso pode acontecer, por exemplo, em reuniões, né, com as famílias. De repente, também, ali, né, ser ali acordado, de repente, alguma ação, né, que seja para a inclusão escolar, seja para benefício da inclusão escolar. A sugestão e a busca de formações em serviço para a equipe pedagógica como estratégia para ampliar o repertório e as ferramentas que subsidiem práticas pedagógicas inclusivas. Então, existem sim formações específicas para, né, as equipes pedagógicas, que aí a coordenação com a direção, e aí alguns professores que fazem parte dessa equipe pedagógica também têm aí oportunidade de fazer formações para até a orientação de outros professores. Então, a disponibilização de momentos de discussão coletiva sobre a organização curricular para avaliar as possíveis melhorias a serem implementadas no sentido de garantir o sucesso nas aprendizagens dos estudantes, entre outras ações importantes. Ou seja, a ideia de que direciona e movimenta a gestão é no sentido de ampliar a participação para gerar compromisso e responsabilização de todos para o cumprimento da função social da escola. Então, uma gestão, ela realmente, se ela tiver esse olhar, né, sobre a inclusão, sobre ações inclusivas, ela vai fazer diferença, sendo ali uma gestão democrática, ela vai fazer diferença realmente na vida do aluno. Mesmo que seja lá de cima, né, não é o professor na sala de aula, mas essa gestão vai, de repente, levar esses professores a uma formação sobre inclusão, vai falar nas reuniões sobre ações inclusivas e possíveis projetos, né, que possam ser aí elaborados pelos professores que estão nas salas de aula e nas salas de recurso também, sala de AEE, de atendimento educacional especializado, para que eles pensem, né, em projetos aí que vão, vamos dizer assim, beneficiar todos os alunos, mas a princípio pensando ali numa educação inclusiva. Então, se a gestão realmente ela for participativa nesse sentido, né, com os professores, teremos sim uma gestão de forma, vamos dizer assim, caracterizada por ser uma gestão inclusiva. Só um momentinho, tá passando aqui.
Então, um dos atores nesse processo é o diretor escolar. Podemos dizer que quanto mais esse profissional estiver envolvido com a meta de democratização do ensino, mais a gestão caminhará no sentido democrático e inclusivo. O diretor escolar pode dinamizar ou construir canais de participação, ao mesmo tempo em que efetiva ações para promover descentralização da própria gestão, trazendo a comunidade para compartilhar decisões e ampliando a democratização das práticas escolares. Então, é o que nós acabamos de falar, né? Então, se o diretor ele tiver esse olhar de uma educação inclusiva, né, que ela precisa acontecer na escola, então, com certeza, todas as outras características aí, principalmente da gestão ter transparência, ser democrática e tudo mais, isso vai acontecer naturalmente. Então, para Silva e Leme, em 2009, a escola pode ser vista, portanto, como uma organização social dotada de uma cultura própria e, ao mesmo tempo, como parte de uma cultura mais ampla, que reflete em suas ações os condicionantes e as contradições ali presentes. Então, toda escola ela tem ali algumas características que descrevem aquela escola. Vamos dizer, uma organização como se fosse ali uma cultura própria. Então, é nessa escola que ali o professor, o auxiliar, a coordenação, o diretor vai também agir, né, com as propostas aí de educação inclusiva, ações inclusivas. Então, aí pode ter, vamos dizer aí, uma cultura de ser uma escola mais tradicional, pode ser que tenha uma cultura de ser uma escola que é mais aberta, né, que tem ali uma forma mais democrática, mais transparente, uma gestão mais transparente. Então, ali pode ter várias características ali de uma escola, né? Então, a gestão escolar não está centralizada exclusivamente na figura do diretor. Os demais atores escolares que ocupam funções diretamente relacionadas ao universo organizativo da instituição são figuras imprescindíveis para que a estrutura seja convidativa à participação. Então, perceber como se dá esse diálogo entre todos é importante para analisarmos o quanto a unidade escolar consegue efetivar essa normativa legal. Não à toa, a gestão escolar é compreendida como um dos 5 aspectos estruturantes a serem considerados no estudo da escola, como veremos a seguir. Ela se refere às diversas etapas do planejamento e desenvolvimento das atividades de direção de uma instituição de ensino, desde a construção coletiva dos projetos político-pedagógicos até a elaboração dos planos de ação envolvendo a gestão dos processos internos da instituição e de suas relações com a comunidade. Então, o diretor realmente ele não trabalha sozinho. O diretor ele não é o ator, né, principal no sentido de fazer sozinho. Ele precisa realmente da parceria ali de outros profissionais desse meio escolar para conseguir realizar ali várias ações, seja ali o projeto político-pedagógico, seja os planos, projetos que podem envolver aí várias demandas, né, que necessitem desses projetos, seja também como fazer as relações com a comunidade, e essa comunidade também aí nós vamos dizer as famílias, né, desses alunos. Então, uma direção, ela realmente precisa ser uma direção aberta, ela precisa ter a participação dos outros profissionais ali da escola,
como coparticipativos ali dessa direção. Ela não pode ser uma direção fechada. Então, aí nós temos um modelo, né, de como seria o ideal. Isso aqui está no livro didático de vocês também, tá? Como eu disse lá no início, e falando daquela reflexão que fizemos lá no início, o nosso foco central é a aprendizagem do aluno, né? O nosso foco do professor em sala de aula é a aprendizagem do aluno. Nós queremos que o aluno tenha uma aprendizagem significativa na sua vida, né? Que de repente ele, através daquela aprendizagem, ele vai poder estar aberto a outros conceitos, né? E aí ele vai passando aí para outro nível, para outra série. Então, o nosso foco, com certeza, é o aluno. Então, por isso ele aparece no centro. A aprendizagem aqui significa o próprio aluno, tá? Então, nós temos que ter uma gestão escolar, né, que vai fazer toda essa organização dessa aprendizagem, mas ele não vai atuar diretamente com o aluno, porque ele vai precisar fazer uma estruturação organizacional, né? Tantas questões burocráticas, a questão da merenda, a questão da estrutura da escola, a questão da reforma da escola, a questão de profissionais que serão contratados, tudo isso é responsabilidade de uma gestão escolar. Como nós vimos desde lá da unidade 1, unidade 1, 2 e 3, que vocês já estudaram, nós estudamos sobre as políticas públicas, né, a legislação, peraí, só um pouquinho, deixa eu passar aqui. Quero no slide 10. A legislação, tudo que vocês já viram, né, permeia aqui sobre as políticas públicas, que fazem toda a organização, né, tanto até mesmo da gestão escolar. E aí nós temos, né, as próprias estratégias pedagógicas, didática, estratégias de ensino, tudo mais, que são responsabilidade de quem? Dos docentes, dos professores que estão lá na sala de aula. E como nós falamos, nós precisamos ter o quê? Uma parceria entre o quê? Entre as famílias, né? Nós precisamos ter essas parcerias também, de repente, de outras instituições, por exemplo, de outras escolas, formação, né, de outros professores de outras escolas para dar informação é um exemplo. E as famílias também. Então, todos, né, seja a gestão escolar, seja os professores, seja as famílias, seja tudo isso organizado pelas políticas públicas, tem o foco no aluno, na aprendizagem do aluno. E esse aluno pode ser com deficiência, sem deficiência, pode ser negro, pode ser branco, pode ser índio, pode ser pobre, pode ser rico. Esse aluno precisa ser atendido. Em qualquer diversidade aí, ele precisa ser atendido. Então, a gestão escolar vai trabalhar para isso. O professor de sala de aula, através das estratégias pedagógicas, ele vai trabalhar com esse foco. E as famílias também, né, conciliando aí, as parcerias que a família vai ter, às vezes até com outras instituições, de repente também levando o seu filho ali para fazer um tratamento, ou até mesmo aulas particulares, além das aulas da escola, a família acaba tendo ali também um foco também nessa aprendizagem do aluno, né? Então, esse esquema mostra muito bem
né? Qual é a participação que cada um precisa ter para que a aprendizagem aconteça de fato, para que esse aluno tenha realmente uma aprendizagem significativa. Então, não é só o professor, a culpa é do professor. Não, nós estamos todos entrelaçados, né? Todos são culpados. Se realmente não tem como culpar uma pessoa só. Então, todos nós somos culpados se algo acontecer. Né? Então, até mesmo, por exemplo, histórias aí de bullying, essas questões, é necessário trabalhar com prevenções, por exemplo. E todos aqui terem essa parcela de contribuição, seja a família, seja os professores, seja a gestão, todos terem aí uma parcela de contribuição, né, na prevenção, por exemplo, contra o bullying. Então, deixa eu voltar aqui. As famílias, né, vamos dizer, às vezes tem essa questão de culpar, de falar que, nossa, a criança não desenvolve porque a família não ajuda, né? Tem todo aquele discurso de culpabilidade que fica um círculo sem fim. É culpa da família, é culpa do professor, é culpa do médico, é culpa de quem? Então, fica naquele discurso sem fim. Então, a família, envolvimento sem culpabilização. O que é isso? É a família pensar que ela tem sim a sua influência na vida da criança, mas ela não pode se sentir também totalmente, né, ali sendo que tudo é culpa da família exclusivamente, né, principalmente tratando-se de criança com deficiência. Então, independentemente da configuração e do arranjo familiar, a função da família é proteger, é prover a criança e os adolescentes com vistas a garantir seu desenvolvimento integral e seu acesso pleno a todos os direitos humanos que, como estudamos, estamos conectados e são igualmente importantes. Então, como nós vimos lá na unidade 2, se não me engano, nós vimos sobre os direitos humanos, né? Então, todos nós temos os direitos perante a lei. Então, é necessário que façamos essa reflexão no sentido de que, entre todos os seres humanos ali, nós somos iguais, né? Nós somos aí em uma conformidade de igualdade perante a lei. Então, a relação entre escola e família, portanto, é de corresponsabilidade. O que significa corresponsabilidade? Que não é a responsabilidade de uma parte só, que as duas, a escola e a família, são responsáveis ao mesmo tempo, e não só um lado é responsável, tá? Isso pela questão da aprendizagem. A família deve garantir o acesso à educação e à escola como instituição social. Deve se organizar e sistematizar os conhecimentos desenvolvidos socialmente de modo a garantir a efetividade dos direitos à aprendizagem. Então, quando o pai e a mãe matriculam o filho numa escola, ele está ali buscando, né, algo que é além daquilo que ele está ali ensinando a criança dentro de casa. Eu quero que meu filho estude. Então, eu vou procurar uma escola, né, para que eu matricule meu filho. Então, eu quero ir além daquilo que eu estou fazendo, algo que eu não faço ali totalmente em casa. De repente, eu até faço algumas leituras ali de historinhas, tudo mais. Mas não, a aprendizagem, ela precisa ter um foco, ela precisa ter estratégias, ela precisa do profissional, no caso. Nas séries iniciais, o pedagogo e depois demais professores das disciplinas específicas. Então, na perspectiva de uma sociedade inclusiva, não cabe mais a ideia de culpabilização mútua entre essas duas instituições. Depositar na família a culpa pelo insucesso escolar das crianças e adolescentes
ou tomar para si a função de orientar as famílias na educação dos seus filhos, partindo de lugares comuns sobre como deveria ser a vida familiar, por exemplo, são atitudes que já demonstram ineficácia pela impossibilidade de se considerar cada contexto. Então, muitos fatores, às vezes, podem mudar aí o cenário, o contexto, né, de uma família. De repente, separação de pais, uma morte inesperada. Então, alguns fatores que podem ocorrer aí dentro desse círculo familiar que pode também influenciar, mas não necessariamente que seja totalmente culpa da família, né, que essa criança não está aprendendo, atingindo todas, vamos dizer aí, as capacidades que precisam ser atingidas. Então, é necessário também aí um estudo específico, uma análise específica de cada caso, né, para averiguar como realmente a influência ali da família, ela está, como ela está causando ali na vida deste aluno. A influência, às vezes, pode sim, né, de repente, um caso de ser uma influência negativa, pode, de repente, a influência negativa ter uma questão de influenciar ali o aluno na sala de aula. Então, é necessário ver cada caso para realmente falar, né, que a culpa é da família. E aí, nessas questões, a escola, às vezes, precisa mediar, fazer o algo mais no sentido, né, de repente, mediar, por exemplo, se a aprendizagem do aluno está sendo influenciada, está sendo, de repente, até prejudicada, por exemplo, pela separação de pais, né? Então, a escola aí, ela vai fazer uma outra forma de avaliar esse aluno, vai dar um tempo a mais para esse aluno, né, estudar, ter aí algumas, vamos dizer, estratégias, né, com este aluno. Então, aí nós precisamos realmente ver cada caso, mas não é necessário dizer sempre, né, aquele discurso de culpabilização de famílias, né? Deixa eu só voltar. E aí vocês também têm lá sobre as redes de apoio à territorialidade como pertencimento. A Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, aponta que a educação especial, entre outras etapas, níveis e modalidades, orienta a organização de redes de apoio, considerando-se uma atuação mais ampla no território. Para entendermos o que são as redes de apoio, é preciso ponderar que sustentar a permanência com qualidade de estudantes com deficiências, transtorno do espectro autista e altas habilidades de superdotação, exige articulações que vão além das funções da escola. Então, existem algumas redes de apoio, por exemplo, existe uma associação, por exemplo, de pais e amigos de crianças com espectro autista, e essa associação faz palestra, desenvolve projetos, por que não convidar essa associação para vir à escola, de repente fazer algumas palestras aos professores, né, até mesmo à comunidade escolar. Então, existem aí algumas parcerias que podem ser realizadas, né, para um trabalho dentro do ambiente escolar de educação inclusiva. Então, para Berdinelli, Andrade Prieto, a rede de apoio deve ser compreendida como um conjunto de ações propostas por diferentes agentes ou instituições, cujas características são ter objetivo comum e se constituir pela articulação e cooperação de serviços e profissionais, em que a relação destes se estabeleça sem distinção valorativa entre as diferentes áreas do conhecimento. Então, podemos ter aí, por exemplo, as parcerias, né? De repente, a escola vai
trazer outras instituições que têm aí um foco específico na educação inclusiva, educação especial, e vai trazer essas instituições para dar palestras, cursos, ou então orientações, né, específicas para professores. E aí, essas questões de relações, né, com outras instituições vai fomentar aí aos professores desenvolverem mais projetos dentro da educação inclusiva. Então, gestão da sala de aula para o trabalho que considera as diferenças. Também é um outro subtítulo que aparece lá na sessão para vocês, que fala sobre repensar a gestão da sala de aula a partir de princípios inclusivos é fundamental para que a consolidação de uma cultura escolar criativa e humana ocorra de fato. Lembrando do conceito de território como contexto dinâmico que engloba, inclusive, as relações entre pessoas, podemos dizer que a sala de aula é o espaço-tempo privilegiado para que possamos colocar o conceito do geógrafo Milton Santos em ação, ou seja, buscar os caminhos a partir de um desejo em comum, que todas as crianças e adolescentes aprendam participando desse coletivo de maneira plena. Então, conforme Freire, né, em 2000, assim nos coloca o desafio da educação. Não há possibilidade de pensarmos o amanhã mais próximo ou mais remoto, sem que nos achemos em processo permanente de imersão do hoje, molhados do tempo que vivemos, tocados por seus desafios, instigados por seus problemas, inseguros até a insensatez que anuncia desastres, tomados de justa raiva em face das injustiças profundas que expressam em níveis que causam assombro, a capacidade humana de transgressão da ética, ou também alentados por testemunhos de gratuita amorosidade à vida, que fortalecem em nós a necessária, mas às vezes combalida esperança. Então, essa gestão da sala de aula, né, dentro ali daquele contexto que o professor está fazendo o trabalho íntimo ali da aprendizagem com o aluno, essa intimidade que ele vai tendo pelas estratégias pedagógicas, pelas suas aulas planejadas, né, ele vai tendo cada vez mais uma visão mais clara do que é realmente respeitar o outro, respeitar as diferenças, respeitar os limites do outro. E também, quando Freire diz aqui, né, a capacidade humana de transgressão da ética. Gente, a falta de ética é não fazer nada por aquele aluno que precisa de uma atenção especial dentro da sala de aula. Eu analiso assim. Então, você ter esse olhar com aquele aluno na sala de aula que precisa de uma atenção, de estratégias específicas, né, de um trabalho mais centrado, de projetos ali inclusivos dentro dessa sala de aula, é realmente fazer parte ali de uma transgressão da ética da própria pessoa. A pessoa está ali praticando a ética como profissional. Ele está realmente fazendo o melhor, né, ali da sua profissão, respeitando o outro, até atendendo às necessidades do outro. E aí, esse trabalho é feito realmente pelo professor que está lá com esse contato íntimo, né, de aprendizagem ali com este aluno. Eu falo contato íntimo porque o professor no dia a dia, né, a relação vai ficando
realmente é bem íntima no sentido de ensinar e aprender esse processo, ensino-aprendizagem vai sendo um processo que eu chamo de íntimo, né, de cognitivo íntimo. Então, gente, essa é a sessão 2, né, da unidade 4. Na aula que vem, nós teremos aí a continuidade e a última aula antes da avaliação. Então, na terça-feira que vem, nós teremos a sessão 3 para a finalização dessa unidade 4, e aí, para avaliação, vocês estudem a unidade 3 e 4, tá? Que aí vai ser colocada, vai ser postada para vocês na quarta-feira, dia 10, que vai ficar aí do dia 10 até dia 19 para vocês realizarem, mas aí na semana que vem eu trago, né, já certinho como será a avaliação, tudo ali, a organização, como que vocês vão fazer, da mesma forma que vocês fizeram oficial 1, né, mas aí às vezes tem algumas mudanças e aí eu vou falar para vocês na semana que vem. Alguma dúvida, gente? Não, por mim não, tá tudo bem. Tudo bem? Depois vocês podem rever a aula, né? De repente, se tiverem algum comentário, alguma coisa, pode enviar pelo AVA, por mensagem pelo AVA para mim, tá? E é essa a aula de hoje. As atividades parciais vocês já fizeram todas. Quem ainda não fez todas as atividades transversais, façam aí desafio nota máxima, as outras atividades, tá? Que daí vocês conseguem também aumentar a pontuação de vocês, tá? Então, gente, é isso. Alguma dúvida, algum comentário? As provas serão dia 4, professora? Não. Dia 4 são as provas blended e interativas. A gente não tem. Vocês não têm interativa. Peraí, eu não estou conseguindo entender a Lucélia. Não tem a blend nem a interativa, nós não tem. Ah, vocês não têm, então não é agora. A prova para vocês, então, é só no dia 10, tá? É só para as turmas que têm blended interativa, que vai ser agora dia 4, que é no próprio portal. Professora? Oi. O ED e o BNC lá, eles são interativa? Vocês vão ter que olhar no portal de vocês, né? Se estiver lá a prova, se na disciplina, e vocês olhem lá na disciplina, se a prova estiver lá, por exemplo, estudo dirigido, preparação para a prova, depois da unidade 4, né, se tiver 4 unidades, aí vocês vão ter a prova a partir do dia 4, tá? E essa prova interativa ou blended, ela é um formato diferenciado. Vocês têm 3 horas para realizar a prova. É diferente das nossas provas oficiais, tá? Vocês têm 3 horas de duração. Então, se começa a realizar no dia 4, tem que terminar no dia 4, durante 3 horas. Não pode deixar de um dia para o outro. Então, tem que ver aí se vocês têm essas provas, tá? No caso, seriam exemplos da senhora num dia, outro dia seria de outra, né? Não, mas a minha prova é diferenciada. Eu estou explicando as provas interativas e blended, tá? Que são agora nesse formato de duração de 3 horas. E ainda vocês podem agendar. Se vocês não têm essas disciplinas, vocês não vão agendar. Agora, a do dia 10, que são as oficiais. Então, educação inclusiva, vocês terão lá no dia 10. No dia 10, vai ficar lá mais de uma semana ali aberta para vocês realizarem a prova.
Então, se vocês começam no dia 10, eu não vou terminar no dia 10, vou terminar lá no dia 11. Isso pode, tá? Nas provas oficiais pode. Eu estou explicando das provas interativas que elas têm duração de 3 horas. É diferente. Entenderam? Eu entendi. Entenderam? As provas interativas, vocês têm que ver. Eu não sei, né? Se vocês têm prova interativa. Então, vocês vão ter que ver aí se tem prova interativa. Vocês vão fazer agendamento da prova interativa ou blended. E aí, lá no portal de vocês vai ter lá o agendamento. Aí vocês vão fazer, por exemplo, vai estar aberto de 4 a 10, mas eu vou fazer lá no dia 9 a minha prova. Aí você vai agendar, tá? Agora, as oficiais não, vocês podem começar no primeiro dia e terminar lá no último dia, não tem problema. A Marigilda, que é a coordenadora do curso, mandou mensagem hoje no grupo, avisando que o primeiro semestre não faz essas provas aí, não. Só vai fazer as provas oficiais também, só as oficiais, que vai começar dia 10. Ela mandou lá no grupo hoje falando sobre isso. Então, está esclarecido. Então, vocês só vão preocupar com a prova do dia 10. Esqueçam essa prova de dia 4. Eu só estou falando porque eu não sabia, né? Porque vocês me perguntaram sobre prova interativa. Então, esqueçam prova do dia 4. Vocês não têm. Só a partir lá do segundo semestre vocês terão, mas vocês não têm ainda. Então, foquem na prova do dia 10, tá? No dia 10, aí a prova será disponibilizada para vocês, e aí vocês terão aí os dias aí para realizar a prova, tá? Então, na semana que vem nós teremos aula ainda, um dia antes da postagem da prova. Vocês vão estar com a mente fresquinha, né, para fazer a prova. Vai ser revisão, né, professor? Oi? Vai ser revisão, né, então? Não uma revisão, né, porque assim, nesse formato que nós estamos, eu vou dar a unidade 4.3, que é a última. Mas aí vocês podem revisar como? Revendo as aulas gravadas, que tá tudo aí, né, postado para vocês. Vocês podem ir lá e rever as aulas. Então, tá? Aí cai todos os semestres, o segundo bimestre, né, professora? O bimestre. Todas as etapas. 3 unidades, 3 e 4 só. Entendi. Tá? Do segundo bimestre. Nós estamos no segundo bimestre, então unidade 3 e 4. A 1 e a 2 não, tá? Nessa avaliação. Tá. Ok, obrigada. Ok? Mais alguma pergunta? Então, o que eu oriento a vocês? Oriento que vocês façam resumo da unidade, né, para vocês estudarem, não para enviar para mim, tá? Não precisa enviar. Para vocês estudarem, para estudo pessoal, é o que eu faço com as outras turmas, que é um fichamento. O fichamento é você realizar ali resumo, você vai lendo e já vai ali escrevendo o que você entendeu, tá? Então, faça isso nas unidades 3 e 4, para vocês irem conseguindo estudar todo o conteúdo para avaliação, ok? Então, gente, é isso. Agradeço a presença de vocês, tá? Qualquer coisa, vocês me encaminham aí mensagens, né? Alguma observação, comentário, tá? E aí, estou à disposição para as dúvidas, né, se vocês me enviarem aí. Então, gente, agradeço a participação de vocês. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Boa noite. Amém. Fique com Deus também. Amém.